Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô gravando essa aula para corrigir um pequeno erro que teve na nossa aula sobre otimização, que por uma coincidência, pela natureza dos dados, acabou dando certo, otimizou e estava tudo muito bonito e eu, cometendo esse equívoco, como tudo deu certo, eu acabei não percebendo. Mas quando eu fui otimizar os dados que vocês vão otimizar agora para avaliação final, eu estava tendo muita dificuldade de otimizar. Não estava otimizando, na verdade, os dados, não estava chegando num resultado final coerente com o que se esperava. E estava muito difícil de otimizar. Aí eu fiz uma revisão no código e eu achei esse pequeno equívoco que, por uma coincidência bem grande, não foi um problema quando a gente estava fazendo as nossas aulas pela natureza dos dados. Então, esse aqui é exatamente o programinha que a gente desenvolveu, o código que a gente desenvolveu na aula, né? Ele está otimizando os dados experimentais, está otimizando as constantes de uma série de dados para ajustar um modelo a uma série de dados experimentais. E só relembrando, para fazer isso, a primeira coisa que a gente viu, ou uma das coisas mais importantes que a gente viu, é que a gente tem que criar uma função chamada função objetivo. E nessa função a gente determina o parâmetro de entrada dessa função são os parâmetros que a gente quer otimizar. No caso, a gente não conhecia o Mimax e o KS de um determinado crescimento de micro-organismo, e aí a gente basicamente tinha que chutar esses Mimax e KS e ver qual era o erro que dava comparado com os dados experimentais. Então, nosso modelo gerava um dado e a gente tinha que comparar com os dados experimentais. Por exemplo, a gente criou aqui nossa função, ele pega esses Mimax e KS, que são os parâmetros da nossa função, calcula o modelo e calcula o erro comparando os erros com os dados experimentais. Então, se a gente chamar essa função, né, o FOB, a gente pode... Vou rodar ela aqui uma vez, ó. Ela vai retornar o erro que dá se a gente usar Mimax como 1, KS como 500. Ah, mas daí eu não quero usar KS como 500, quero usar o KS como 100. Qual erro que vai dar? Ah, 500, deu bem menor o erro. Ah, mas eu não quero usar o Mimax como 1, quero usar o Mimax como 2. Qual erro que vai dar? 300, diminuiu o erro. Ah, quero usar o KS como 200. Diminuiu mais ainda o erro. Então, a gente tinha que ter uma função que a gente jogava os parâmetros, ela rodava o modelo e comparava os resultados do modelo com os resultados experimentais e calculava um erro. E a gente queria usar um método de otimização para minimizar o erro. O que eu coloquei como equívoco, que acabou dando certo por uma coincidência, mas que não vai dar certo nos dados que vocês têm que otimizar para o trabalho final, é essa parte de comparação do erro. Porque, se vocês lembrarem, a gente tem uma matriz onde tem os dados calculados, e essa matriz ela tem centenas e centenas, na verdade ela tem milhares de dados, e a gente tem a matriz dos dados experimentais, que ela tem pouquinhos dados, 10, 20 dados experimentais. Então, obviamente, os dados para um mesmo tempo, eles não estão no mesmo índice. Por exemplo, o índice 2 dos dados experimentais equivale ao tempo 2 horas. O índice 3 equivale ao tempo 3 horas. Enquanto nos dados calculados, o índice 2 equivale ao tempo 0,01 hora, o 0,02, 0,3. Então, esses índices aqui, eles são diferentes. Por isso que eu falei, bom, vamos criar um índice para os dados calculados para se equivaler ao índice, para se equivaler ao mesmo tempo dos dados experimentais. E deu certo só porque os dados experimentais, nesse caso nosso, está certinho espaçado de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Porque aí, se dividir pelo H, dá exatamente a mesma coisa. Dá exatamente o mesmo índice. Por exemplo, vamos supor que o nosso H é 0,1, nosso passo temporal é 0,1. Então, nossa matriz dos dados calculados, ela vai ser 10 vezes maior que a matriz dos dados experimentais. Então, enquanto na matriz dos dados experimentais o tempo 1 hora está no índice 1, no tempo dos dados reais vai estar no índice 10, porque a gente dividiu em 10 partes. Mas só dá certo porque ela está de 1 em 1. Se ela tivesse de 1,5 em 1,5, de 2 em 2, de 12 em 12, ia dar tudo errado. Porque o que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente tem que comparar os resultados do nosso modelo nos mesmos tempos. Então, a gente tem que pegar
quanto que era o x no tempo 1 hora e quanto que era o x experimental no tempo 1 hora, certo? A gente tem que fazer isso. E aí, na verdade, como é de 1 em 1 deu certo, mas não vai dar certo em tudo. A gente tem que fazer assim. A gente tem que achar o índice aonde a gente tem o mesmo tempo. E para fazer isso, a gente pega o tempo que a gente quer, o tempo experimental que a gente quer, tempo experimental que a gente quer. A gente vê o índice dele, então a gente está comparando os tempos experimentais 1, 2, 3, 4, até o n experimental que a gente tiver. E a gente transforma isso num índice equivalente na matriz dos dados calculados. Como que a gente faz isso? A gente divide esse tempo experimental aqui por h. Não o i por h, a gente divide o tempo experimental por h. Agora sim, agora tá certo. É uma coisa de nada, é uma coisa muito simples, era só isso o erro. Porque assim, vamos supor que aqui estava o tempo experimental 20 horas. 20 horas. Certo? Nesse i aqui estava o tempo experimental 20 horas. Quanto que é equivalente no tempo calculado? Vai ser 20 horas dividido pelo passo temporal. Se o passo temporal for 0,1, vai ser o índice 200. Se for 0,01, vai ser o índice 2000. Certo? Então é o tempo que a gente divide pelo h, não é o índice. Eu não sei de onde eu tirei que eu ia dividir o índice por h. Mas deu certo porque foi uma coincidência. E claro, como o índice tem que ser valor inteiro, a gente só deixa isso aqui, um valor inteiro. Certo? Agora sim, vocês podem utilizar isso aqui. Não, nesse trabalho em específico não vai mudar nada, porque foi a coincidência, mas no próximo trabalho vocês vão ter que alterar para isso daqui, senão vocês não vão conseguir otimizar os dados, tudo bem? Espero que esteja indo tudo bem. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamarem e perguntarem.